Bom dia para quem está ao vivo, para quem está assistindo pela manhã, boa tarde, boa noite para quem está na retransmissão. E hoje, para você que está no YouTube, você não está vendo, mas aqui no Instagram eu estou usando filtro. Vamos ver como é que vai ficar isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre. Oi Val. Oi Fabiana. Oi Ana. Hoje nós vamos falar sobre Ah, olá, Daniela de Campos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda grande inimiga da realização dos desejos e uma das mais famosinhas, que são as distrações, né? A distração. E para falar sobre o conceito de distração, né? Na Masterclass eu falei, para quem não estava lá, eu vou dizer aqui, que a palavra tração significa tracionar, né? Então, se você tem um veículo que funciona por tração, tipo uma carruagem, uma carroça, uma charrete, esse veículo vai ser puxado pelo cavalo, é um veículo a tração. O cavalo puxa e o seu veículo vai nesse sentido que essa tração está funcionando, né? Se nós tivermos dois cavalos e cada um puxa para uma tração diferente, aí a gente tem duas trações. Então, o prefixo dis quer dizer dois. Então, distração, duas trações, dois vetores puxando aquele veículo em posições opostas, posições diferentes. E aí, para onde você vai? Para nenhum lugar. Você vai ficar travado, empacado, né? E então é interessante a gente olhar esse conceito de distração por esse aspecto. Por quê? Porque pelo aspecto do senso comum, se eu perguntar para você assim, o que é uma distração, né? A gente vai achar que distração são coisas irrelevantes, coisas fúteis, que pouco importam, né? Olá, Letícia, olá, Lietila. Vamos achar que, por exemplo, se eu disser assim, fica lá no Facebook, fica lá olhando feed do Instagram, ficar horas no WhatsApp, isso é uma distração. Isso é um senso comum, todo mundo sabe que isso é distração, não precisa dizer, né? Só que tem outro tipo de distração, que são distrações que elas não são coisas fúteis, nem são coisas com pouca importância, são oportunidades, são coisas que importam, né? Por exemplo, vamos supor que você tem aí um projeto seu, que é um dos seus desejos, né? Vamos supor, para mim, estar aqui com você às 7h07 da manhã, fazendo o projeto 3 em 1, é uma ação, é uma atividade que está dentro da realização do meu desejo, de um dos desejos meus, né? Então, essa atividade aqui, ela não é uma distração, porque ela faz parte da realização do meu desejo. Aí vamos supor que alguém faça um convite para mim muito especial. Diga assim, Dani, olha, vai ter às 7h07 da manhã uma super aula com um professor de meditação, com Dalai Lama. O Dalai Lama, que é a sumidade de meditação do mundo, vai dar uma única aula de meditação que ele vai ensinar o maior segredo que ele tem sobre meditação. E como você ensina meditação aqui no Instagram, eu tenho certeza que isso é de muita relevância para você. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação, classificar ela sim como uma grande oportunidade, mas entre uma ação e outra, entre a ação de estar com você aqui às 7h07 da manhã e a ação de ir lá assistir a aula do Dalai Lama, qual das duas vai mover mais o meu ponteiro? O meu ponteiro da aceleração de atingir o meu resultado. É quase que uma matemática, né? Então, ao fazer essa matemática, vai ficar classificado e a gente tem ferramenta para isso, né? No curso Acelerador de Realizações eu vou entregar ferramentas de avaliação de oportunidade, porque é muito fácil a gente avaliar uma coisa que é fútil de uma coisa que é para o nosso crescimento. Isso aí todo mundo sabe. Mas quando o que nós temos são oportunidades reais para a nossa vida e a gente tem que escolher entre elas, aí a gente precisa saber ter ferramentas para classificar o que entra
no potinho da distração e o que entra no potinho do isso aqui é minha prioridade, isso aqui eu vou fazer, né? Então, nesse caso, para mim, assistir a aula do Dalai Lama não vai virar o meu ponteiro mais do que estar aqui com você. Porque aqui com você eu estou alimentando essa relação, esse relacionamento entre eu e você que vai me levar lá na minha meta que está escrito no meu caderninho, né? O Dalai Lama pode dar uma ajuda, mas não necessariamente vai mover tanto o ponteiro assim. Faz sentido para você? Então eu dei esse exemplo aqui, para você pode ser coisas diferentes. Então, isso é muito importante ter clareza, porque é muito fácil nós cairmos na autossabotagem. Por quê? Porque quando uma atividade, às vezes pode ter uma atividade que seja um pouquinho mais prazerosa do que outra. Só que, na verdade, a mais difícil é a que move mais o ponteiro. E a mais prazerosa ou mais fácil é aquela que move menos o ponteiro. Só que lá na nossa voz interna, a gente pode se convencer de dizer assim: em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer essa outra coisa. Porque essa outra coisa está dentro do escopo da realização dos meus desejos, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando do Dalai Lama, eu poderia dizer: aprender a chave secreta de meditação do Dalai Lama é importante para o meu trabalho aqui, porque afinal eu posso usar essa chave nas meditações que eu faço com o pessoal no meu trabalho. Só que o meu trabalho principal não é de meditação, né? O meu trabalho principal é realizar os seus desejos. Então, estar com você nutrindo nossa relação é mais importante, tá? Então, em primeiro lugar, olhe com clareza e objetividade no momento de decidir se uma coisa cai no potinho da distração ou no potinho da prioridade, tá? Então, a forma de olhar é sempre essa. Pensa sempre naquele velocímetro, na agulha do velocímetro do carro, né? Isso aqui o que é que vai mover mais a agulha do ponteiro da velocidade de eu chegar na realização dos meus desejos? É isso ou é isso? E aí, tudo o que não move o seu ponteiro cai no pote das distrações, tá? Então, você pode até dizer assim: mas Dani, tem certas coisas que não estão necessariamente atreladas aos meus desejos, mas que são coisas que importam para mim de verdade. Então aí talvez seja o momento de você rever os seus desejos, né? Por quê? Porque os nossos 3 desejos principais, mais importantes da vida, eles precisam ser os 3 pontos que mais importam para nós. Por isso que no começo do processo a gente descasca as cebolas para saber quais são os desejos que estão lá no âmago, lá no profundo. Faz sentido para você? Ok, então uma vez que você determinou os 2 potinhos, o potinho da distração e o potinho da prioridade, aí tá na hora de começar o trabalho de remover essas distrações. Esse trabalho, ele começa com a agenda, com o calendário, né? Nós precisamos começar a preencher nossa agenda e nosso calendário cada vez mais com ações que vão mover o nosso ponteiro, que vão nos colocar mais próximo, que vão dar passos em relação às nossas realizações. E no outro potinho, que é o potinho das distrações, nós vamos olhar na nossa agenda se nós temos lá no nosso calendário, nos nossos compromissos, algo agendado, algo que nós nos comprometemos, que são distrações na realidade. De repente a gente nem sabia que aquilo era distração. E a gente vê que aquilo está levando a gente na outra atração e não naquela das nossas realizações. Faz sentido? Então aí chegou o momento de fazer isso, de remover. Então às vezes a gente tem hábitos, né? Nós temos hábitos que já estão instaurados na nossa rotina, que nós pensamos assim: eu preciso mudar esses hábitos aqui, eu preciso remover esses hábitos aqui. E às vezes vai dar uma sensaçãozinha de mas eu queria que isso aí permanecesse na minha vida. Mas isso vai te levar para o estilo de vida que você quer? Isso vai agregar um crescimento pessoal para você? Se não,
Então, aí entra o método dane-se. O método dane-se é dane-se. Eu passei por uma sensação assim quando eu fiz o processo da Marie Kondo, né? Eu acho que quem me segue há um tempo sabe que eu gosto muito da Marie Kondo, da Mágica da Arrumação. Eu não vi o seriado dela na Netflix, todo mundo pergunta se eu vi, mas eu li o livro. E quando eu li o livro, eu agendei na minha agenda um dia para fazer, um dia não, né? Uma semana para fazer o processo de separar aquilo que me traz alegria daquilo que não me traz alegria, que o método dela de arrumação é assim. A gente tem que pegar um objeto na mão, a gente sente se aquilo dá alegria. Em inglês ela fala spark joy. Spark é como se fosse assim, sabe? Acende seu olho, dá aquela alegria. Ou não. E aí é muito difícil, por quê? Porque nós não estamos acostumados a separar as coisas dessa forma, quando a gente vai fazer arrumação na nossa casa. Geralmente a gente está acostumado a separar o que é útil do que não é útil. E às vezes algo que não é útil, útil para quem, né? Útil no senso comum de utilidade, assim. Algo que não é útil não nos faz sentir bem. E algo que é o que... Calma. Algo que não é útil pode trazer alegria. E algo que é útil pode não trazer alegria. E aí é o momento da gente tirar da nossa vida aquilo que não traz alegria. E quando eu fiz esse processo com ela, foi bem difícil. Principalmente nos livros, né? Tinha livros ali que, sabe, quando você pensa, um dia eu vou precisar disso? Só que ela é bem categórica no método dela. Ela diz assim, não, esquece esse tipo de pensamento, tipo, um dia eu vou precisar disso. Se isso tá aí na sua casa, esse objeto, há anos, e você não abriu esse livro, você não leu esse livro, não usou esse objeto, né? Eu tinha uma panela de fundir, eu morava em Recife, eu tinha uma panela de fundir, e eu achava que ia chegar um dia que ia fazer um frio, ou que eu ia viajar para as montanhas e que eu ia usar aquela panela de fundir. Só que a panela tava lá, tipo, muitos anos, e eu não usava nunca, porque tava sempre muito quente, né? Então, eu me libertei da panela de fundir. Tiveram pessoas que acompanharam meu processo no Instagram que se libertaram de televisão, de videocassete, de livros. E quando eu digo se libertar, é porque não quer dizer que você vai jogar fora, né? Tipo, jogar no lixo. Quando a gente coloca para fora essas coisas que não nos trazem alegria, nós doamos, né? Na época, eu chamei uma ONG, Hospitalhaços da Valquíria. A Valquíria veio na minha casa e pegou tudo para levar para o bazar, né? E aí eu fiquei só com o que traz alegria. E qual é o que tem por trás desse método da Marie Kondo, né? Mesmo que um objeto esteja dentro de um armário e que não esteja no nosso campo visual, mas a nossa mente sabe que aquele objeto está lá. E aquele objeto, ele está tendo um efeito sobre o nosso sistema emocional. Então é muito importante a gente ter na nossa casa apenas objetos que nos trazem alegria. E aí eu pego esse mesmo conceito e trago para esse momento que a gente precisa remover distrações da nossa vida. Tem coisas que nós pensamos que são úteis, que nós pensamos que são importantes, mas na realidade elas não vão nos levar a sentimento de realização, ao sentimento de satisfação e preenchimento. E quando eu digo coisas, são tarefas, atividades que a gente faz, né? Ocupações, são pessoas com quem a gente dá atenção, as próprias, tudo aquilo para que você dirija a sua atenção. A nossa energia é o nosso principal ativo depois do tempo, né? O tempo é o primeiro, porque o tempo é vida. A vida é feita de pedacinhos de tempo, né? Juntos. Isso que é vida, é a experiência. E como é que nós experienciamos esse tempo que a gente está aqui na vida? E como é que a gente experiencia o nosso tempo? A nossa energia faz total diferença nisso. A nossa energia traz cor, sabor, tonalidade para a nossa experiência de vida. Se nós estamos vibrantes, com nossas células vibrando, com alegria, com vitalidade, então nós temos um tipo de experiência de vida. Se nós estamos com tédio, com apatia, com depressão, raiva ou ansiedade, nós temos outra experiência de vida. E muitas vezes essa experiência de vida, essa energia, ela está ligada
o que a gente dirige a nossa atenção. Aonde que a gente coloca energia? Aquilo que você ouve, aquilo que você dá atenção, aquilo que você dedica seu tempo, aquilo que você deixa passar na frente dos seus olhos, né? Então, por isso que, por exemplo, eu não abro vídeo do WhatsApp que as pessoas me enviam, né? As pessoas enviam sem dizer nem o que é, só compartilha de um grupo por outro, eu não abro nenhum, apago todos. Porque eu preciso saber o que é que tem ali antes de eu expor o meu campo de visão, porque o meu campo de visão vai levar aquilo diretamente para o meu cérebro e aquilo vai gerar um tipo de emoção em mim. E eu preciso estar de guarda, do mesmo jeito que a gente vai lá no Palácio de Buckingham, onde tem a rainha da Inglaterra, e você vai ver aqueles guardas lá. Tenta entrar lá sem anunciar antes, sem dizer quem você é. Você não vai conseguir entrar. Então, a nossa mente, o nosso campo mental e emocional, ele precisa ser tão guardado quanto o Palácio de Buckingham. E quem é o rei ou a rainha? São a exterioridade ou é você? Você vai ser rei ou rainha do seu próprio palácio, que é o seu corpo, que é a sua mente, que é a sua emoção? Ou vai deixar que qualquer intruso entre assim? Sem se anunciar, sem dizer quem é, a que veio, para você não sabe o que ele vai fazer lá dentro, né? Então, da mesma forma, os guardas dos palácios de Buckingham, os guardas do palácio da nossa mente, do nosso sistema emocional, somos nós mesmos que temos que estar em guarda. E antes de deixar qualquer coisa entrar, nós temos um bom filtro e saber se aquilo que nós vamos deixar entrar está realmente alinhado, afinado com as experiências de vida que nós queremos ter, com o nosso crescimento e com a saúde da nossa vida emocional, mental, física. Sacou? Então é isso. E em terceiro lugar, nós precisamos persistir, uma vez que, em primeiro lugar, nós vamos escolher quais são, separar o joio do trigo, né? O que é distração, o que é prioridade. Em segundo lugar, fazer esse trabalho, fazer essa tarefa de olhar para a nossa vida, olhar para a nossa agenda, para o cotidiano e realmente remover as distrações, ficar só com aquilo que move o ponteiro, que nos leva em direção a esse estilo de vida. E, em terceiro lugar, persistir. Do mesmo jeito, e você sabe que quando eu fiz o método da Marie Kondo, ela disse uma coisa. Ela contou a história dela, que ela arrumava e tudo ficava desarrumado de novo depois de um tempo. Arrumava e tudo ficava desarrumado de novo. Esse foi um dos ganchos que me pegou para ler esse livro do começo ao fim. Porque assim, eu me achava uma pessoa desorganizada. Mas quando eu li aquele livro e vi a história dela, eu percebi que eu gostava muito de organização. E de tempos em tempos eu organizava tudo. O problema é que eu não conseguia permanecer organizada. Tudo se desorganizava de novo, tudo muito rápido. Então, ela disse que com aquele método dela, nunca mais eu ia voltar a ser uma pessoa desorganizada. E eu achei muito ousada aquela promessa e falei, eu vou fazer esse método. E o que eu aprendi é que quando a gente faz o método dela, de verdade, tintim por tintim, sem mudar uma vírgula, nós nos transformamos como pessoa. Por isso que nunca mais a gente volta a ser uma pessoa desorganizada, né? Então, a partir dali, toda vez que a gente vai escolher onde guardar um objeto, como colocar, a gente já faz automaticamente naquele método. Então, fica muito mais fácil de se manter organizado e de saber aonde os objetos estão, que era a minha grande dor na época que eu me sentia muito desorganizada, é que toda vez que eu precisava de um objeto, eu demorava muito tempo procurando. E isso matava a minha produtividade. E isso, o meu ponteiro da aceleração das realizações não ia para frente com aquela desorganização, né? Então, eu fiz o processo dela e hoje, até para fazer uma compra, para comprar alguma coisa, eu tomo decisão muito mais fácil, né? Tipo assim, ou então um presente que eu recebo vai para doação, vai para fora se aquilo não me traz alegria, se aquilo não me traz felicidade, eu não tenho mais aquela pena que eu tinha antes. Hoje vai que vai. Só que na hora que eu fui fazer o processo, não foi tão simples assim. Teve muitos objetos que eu relutei muito, muitos objetos que eu fiquei,
isso daqui, e se eu me arrepender depois, né? Nós temos esse medo. E se eu me arrepender depois de tirar isso aqui da minha vida? Olha, vou te dizer, se você perguntar assim, Dani, você se arrependeu de alguma coisa que você jogou fora? Ou seja, que você doou? Arrepender, eu não arrependi, porque realmente eu só fiquei com coisas que me traziam alegria. Mas tem certas coisas que geram sim uma certa crise de abstinência, né? A crise de abstinência é quando nós estamos habituados a alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa nos faça mal, ela tem uma reação química no nosso corpo e o nosso corpo se vicia nela. Viciar quer dizer esperar ter mais no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, mesmo coisas danosas, né? Danosas assim, que danificam o nosso sistema emocional, por exemplo, a própria ansiedade. Oi, Mário, eu tava pensando no Mário hoje, ele apareceu aqui. Tava pensando no Mário antes de chegar aqui na live. E falando de arrumação, o Mário chegou. Mas bom, vamos supor, ansiedade. Ansiedade, se eu perguntar assim, você gosta de ficar ansioso, de ficar ansiosa? A maioria das pessoas vai dizer que não. Mas vamos supor que você passe por um processo de se libertar da sua ansiedade. No dia que a sua ansiedade não aparecer mais, o seu corpo vai sentir falta dela, porque ela é uma química no corpo e o corpo vai pedir mais, o corpo vai querer que você fique ansioso. É tão interessante porque eu conheço uma pessoa, aliás, ontem eu coloquei um depoimento aqui no Stories, né? Talvez quando acabar a live ainda dá pra ver, que é o depoimento da Cris. Ela foi uma pessoa que passou por esse processo. Ela tinha muita ansiedade quando ela se comprometia com coisas que ela não tinha certeza se ela era capaz de se comprometer. E aí, ela começou a não sentir mais ansiedade, que era o que ela queria. E aí ela achou muito estranho aquilo. É como se ela quisesse, é como se a Cris sem ansiedade não fosse a Cris que ela costumava ser. Então era como se ela não fosse ela mesma e aquilo apavorou ela por um tempo. Mas depois passou. Ela se habituou a ir em frente, fazer as coisas sem ansiedade, né? Então, talvez a gente não se arrepende, mas o que acontece é que pode ter o que eu chamo de crise de abstinência, que é o corpo sentindo falta daquilo. Deixa eu ver o que a Ana escreveu. Como eu fabrico muitas das minhas coisas ou tenho coisas que foram feitas por alguém que eu conheço, sinto muita alegria por elas. Pois é, independente do motivo. Assim, não precisa ter um motivo porque a gente sente alegria. O importante é a gente saber se sente ou se não sente, né? Se sente alegria, pronto. Porque o que acontece é o seguinte, essa coisa dos presentes, às vezes, por exemplo, comigo aconteceu muito isso. Eu ganhei um presente e eu fiquei muito feliz de ter ganhado aquele presente, né? Uma pessoa viajou, foi lá para Nova Zelândia, trouxe para mim um kiwi, que é um passarinho desse tamanho, não vivo, né? De bibelô, de colocar em cima do móvel, assim, para enfeitar. E eu gostei muito de receber, eu achei lindo o presente, foi uma alegria receber daquela pessoa, mas aquele propósito daquele presente se cumpriu no momento do presente. Então, depois ele não estava mais me trazendo alegria, porque eu olhava para aquele objeto na minha estante e não sentia, não gostava dele ali, né? Mas é isso que a Marie Kondo fala. Ela diz assim, o propósito do presente se cumpriu. O propósito da pessoa que dá o presente pra gente é gerar alegria pra gente no momento. Não quer dizer que tem que ficar gerando alegria pro resto da vida aquele objeto, né? Então tá tudo bem a gente passar pra frente, dar pra outra pessoa, doar uma coisa que foi um presente de uma pessoa que a gente ama, né? O importante é a gente olhar para o objeto e naquele momento presente a gente sentir isso traz alegria ou não traz alegria agora, né? E ficar com o que traz alegria e libertar o que não traz alegria. Da mesma forma, na nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente nutre, nós percebemos, isso aqui está levando a realização dos meus desejos? Se sim, permanece. Se não, descarta. Ok? Gente, é isso. Então, resumindo, em primeiro lugar, é saber
distinguir o que fica no potinho da distração, o que fica no potinho da prioridade. O critério para decidir não é se aquela coisa é uma oportunidade, se é uma coisa importante, mas é se está movendo o seu ponteiro da aceleração e realização dos desejos ou não. Ok, Mário, tchau. E isso é que vai distinguir, tá? Número 2, uma vez que você distinguiu, você vai para a fase faxina, para a fase limpeza, que é limpar, remover a distração, tirar tudo que está no pote da distração da sua vida, da sua ocupação, da sua agenda, do seu calendário e trazer o que é prioridade, ou seja, o que move o ponteiro do velocímetro da aceleração das suas realizações para a sua agenda, para a sua vida, para o seu hábito, construir novos hábitos. E número 3, deixar ir, né? Ter esse sentimento de realmente se desapegar e de persistir, porque depois que você faz a limpa na agenda, depois que você começa a viver a vida com os novos hábitos, chances são de que o cérebro ainda está com crise de abstinência, vai pedir aquela substância química que você estava viciado de novo e a vozinha da autossabotagem vai querer criar uma razão para você fazer aquilo, né? E aí você vai olhar para a vozinha e vai dizer, não, você é a voz da autossabotagem, você é a voz da crise de abstinência que eu tô sentindo, né? Então, nesse momento, tenta substituir esse vazio que dá da crise de abstinência por algo que vai lhe preencher, lembrando que essas outras atividades agora vão levar você à realização dos seus desejos. Então, quanto mais você preencher a sua mente, a sua emoção, com a sensação que você vai experimentar quando você chegar lá nos seus desejos, menos crise de abstinência e mais persistência a gente vai conseguir ter. Faz sentido para você? E faça tudo isso com muita paciência, consigo mesmo, com muito autoamor, com muito carinho por si mesmo. Se abrace, se ame e vá no processo com resiliência, com paciência e com persistência. Grata, gente. Essa foi a dica de hoje. E eu vejo vocês amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a terceira grande inimiga da realização dos desejos, que é a aleatoriedade, tá? E grata por estar aqui. Amanhã a gente se vê. Vá em frente e realize os seus desejos, porque o mundo precisa das suas realizações. E o restante, dane-se. Tchau, até amanhã.